Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, nós vamos trabalhar hoje o espaço agrário. Vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 3, tá ok? E a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura fundiária brasileira. A gente falou um pouquinho na semana passada e eu quero complementar agora nessa aula de hoje, ok? Então, a gente vai falar sobre aqui distribuição de terras, estrutura fundiária do século, né? Relações de trabalho no meio rural. Tá? E os conflitos vamos deixar para uma outra oportunidade, ok? Então, nós temos aqui sobre distribuição de terras, que essa aqui em 1950 Portugal começou a colonizar a colonização do Brasil, ok? Divisão do Brasil em capitanias hereditárias, leis sesmarias, tem aqui, Portugal cedia terras para os capitães donatários, eu comentei com vocês alguma coisa na aula passada, né? Eram áreas gigantescas e determinaram o tamanho padrão de propriedade que se mantém até hoje no Brasil. Os capitães donatários doavam terras às suas capitanias a colonos selecionados pela coroa portuguesa. Lembra das faixas, as sesmarias, que eram grupos então que pertenciam aos capitães donatários? Os colonos assumiam o compromisso de cultivá-las e de torná-las produtivas e rentáveis. Então, no caso, a terra não cultivada era devolvida e repassada a outro colono. Capitães donatários que não promoveram melhorias nas suas capitanias foram destituídos. Foram organizadas economicamente pelo sistema de plantation. Tá? Então, assim, esse sistema, Sesmarias, acabou não vingando. Ok? Daí, por exemplo, temos aqui Lei de Terras, 1850, né? Regularizou as terras já ocupadas com títulos de propriedade privada. Quer dizer, então, que já começou a regularizar isso. Terras não regularizadas foram registradas com propriedades públicas. Os limites das propriedades eram definidos pelos próprios ocupantes da terra. A ocupação só poderia ser adquirida por meio da compra. O valor dos imóveis era determinado pelo governo. Então, já entenderam como que aconteceu. Por exemplo, o objetivo, impedir a posse, ocupação livre, né? Levar o preço da terra para dificultar o acesso imediato dos imigrantes à propriedade. As consequências que ocorreram. Manteve uma distribuição desigual das terras entre os diversos grupos da sociedade brasileira. Garantiu o título definitivo das terras para os grandes proprietários rurais e a mão de obra para as lavouras. Limitou o acesso à terra. Daí aqui no período de Getúlio Vargas, fundou ele, isso foi 1930 a 1945, né? E o governo dele depois também foi 1950 a 54. Fundou o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Levantamento de informações sobre a situação das propriedades rurais e de terras devolutas. A Marcha para o Oeste, política de ocupação pelos pequenos agricultores da região norte, né, centro-oeste, e de áreas abandonadas pela cafeicultura no sudeste brasileiro. Daí, no caso aqui, João Goulart, Jango, 1961 a 1964. Reformas de base, conjunto de medidas para combater os grandes problemas sociais, a concentração fundiária entre eles, e a Liga Camponesa Nordeste, movimento popular que lutava pela reforma agrária. Daí nós temos aqui no governo militar, que foi de 1964 a 1985, Estatuto da Terra. No caso aqui, nova lei sobre as terras no Brasil. Reconheceu a necessidade da reforma agrária, demarcou as áreas prioritárias. O alvo das desapropriações era o latifúndio improdutivo. Tá? Ressaltou a importância da função social da propriedade.
Aqui no governo militar ainda, tá? A política de assentamento foi o que efetivamente prevaleceu. Concessão de terras devolutas nos biomas da Amazônia e do Cerrado, agricultores ou empresas interessadas na instalação de projetos agropecuários. Então, quer dizer, teve uma concessão de terras aí. Projeto oficial da colonização da Amazônia promoveu a expansão capitalista nesses biomas. Aqui começou a surgir a Zona Franca de Manaus, muitos postos no caso, quartéis nessa região, tá? Questão até mesmo para demilitar a região do Brasil com outros países. Aqui, até pouco tempo, tinha uma região que foi pouco falada, mas ficava o Brasil demilitando a região num lado e a Colômbia no outro, que ficavam mudando as estacas que tinham monitoramento via satélite, que demilitava por satélite e sabia exatamente o limite do Brasil com esses países. Eles ficavam mudando, eles sabiam onde estavam esses demilitadores, ficavam correndo para dentro do nosso país para tentar demilitar maior a região deles. Isso aconteceu aí em 2010, essa faixa aí, acontecia isso ainda. Um pouco divulgado, né? Propriedade rural teve, no caso, propriedade rural deve ter função social, gerar emprego, ser produtiva, desapropriação das terras notadamente improdutivas, aumento de imposto sobre terras improdutivas, imposto territorial rural, né? Então, quer dizer, o camarada não produzia, o imposto era mais alto ainda, né? Então, a terra não era produtiva, eles começavam a buscar usar essa terra para ser produtiva, né? Então, tinham critérios ali para poder avaliar essa terra e poderíamos produzir. Porque não está produzindo, tem gente que quer produzir, então vamos ver isso aí, para esse povo produzir essa terra. Então, os critérios que eles tinham aí. E aqui, de 88 para cá, a gente vê os últimos presidentes e como que foi o processo, né, de assentamentos. Tá, ok? Então a gente vê de 95, o mais alto foi 98, depois 2003 diminuiu, de 2003 a 2006 aumentou, né? Daí de 2008 caiu até 2011, subiu um pouquinho em 2013, mas a realidade praticamente se manteve ali, não é? E no caso aqui, a situação atual, né? Os assentamentos realizados nos governos pós-democratização do país foram insuficientes para atender o imenso número de trabalhadores rurais sem terra e aí resolver os problemas sociais do campo. Não houve desconcentração da propriedade da terra, né? Ainda é um dos líderes mundiais em concentração da propriedade da terra e permanece com uma política econômica focada na expansão do agronegócio. A expansão do agronegócio e a mecanização do campo contribui para agravar os problemas sociais persistentes no Brasil atual. E para estar finalizando, eu quero colocar esse versículo, né? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Número 6, 24 a 26. Então abençoe, que Deus abençoe a vida de vocês, que seja uma semana abençoada e qualquer coisa a gente vai conversando aí na sequência das aulas, tá? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.